Todo produtor sabe que é importante usar na sua lavoura as cultivares certas. Caso contrário, não terá a mesma rentabilidade. E você, já se perguntou como a ciência nos entrega as melhores variedades? É por isso que o treinamento de hoje contará com a presença da Adriana Brondani, bióloga e doutora em ciências biológicas. Isso tudo tem a ver com o melhoramento das plantas. Graças a ele, desenvolvemos sementes cada vez mais produtivas e resistentes às condições do campo. E quando falamos de melhoramento vegetal, nos referimos a uma estratégia que usamos há muito tempo, mas que foi mudando com o avanço da ciência. É por isso que neste bate-papo vamos relembrar um pouco dessa história e mostrar para você como as técnicas de edição genética desenvolvem variedades produtivas, adaptadas às mudanças climáticas e que ajudam na proteção da biodiversidade. Quer saber mais? Fica com a gente! Cerca de 12 mil anos atrás, os povos antigos começaram a cultivar os ancestrais selvagens de muitos vegetais que consumimos hoje. Com o tempo, os antigos agricultores selecionaram sementes de plantas que desenvolveram características úteis para os próximos plantios. Como resultado, uma planta como o ancestral do milho, o teoscinto, deu origem ao milho moderno. E as pequenas bagas vermelhas dos tomates silvestres resultaram nos tomates de hoje. Esse processo de domesticação das plantas foi um ponto de virada para os seres humanos. Foi graças a esse processo que pudemos formar comunidades e cidades. Foi dessa forma que começamos o melhoramento vegetal, sem conhecimento científico e por puro acaso. Mas ainda na pré-história, o homem passou a ter consciência de que ao cruzar apenas o teoscinto com uma maior quantidade de grãos por espiga, resultaria na produção de filhos do teoscinto com um número ainda maior de grãos. Assim descobrimos como selecionar e multiplicar as plantas que apresentavam as melhores características para a agricultura. E quando cada planta de trigo, por exemplo, tem a mesma aparência, cresce na mesma proporção e produz toneladas de grãos, a agricultura fica muito mais fácil e o suprimento de alimentos é muito mais previsível, se tudo acontecer normalmente. Mas a agricultura nem sempre segue os padrões usuais e esperados. E as mudanças climáticas estão aumentando a imprevisibilidade da produção agrícola. E muitas variedades não são adequadas para enfrentar os padrões climáticos, deixando-as suscetíveis aos desafios como secas, inundações ou solos salgados. Por isso é arriscado contar com um número limitado de cultivares para produzir alimentos para o mundo. E a busca por novas variedades não para. Mas a boa notícia é que hoje podemos fazer edição de genes usando técnicas cada vez mais eficientes, o que significa remover ou alterar trechos do material genético da planta de forma rápida e precisa. Isso seria melhoramento ou algo diferente? Continua sendo melhoramento, só que usando ferramentas totalmente dirigidas aos genes de interesse. E chegamos nessas técnicas graças à descoberta de pequenas tesouras moleculares capazes de cortar o DNA dentro da célula. Esses cortes quebram a dupla fita do DNA, que é rapidamente consertada por um sistema de reparo próprio da célula. Quando combinamos tesouras moleculares com sequências de nucleotídeos capazes de reconhecer regiões do DNA a serem cortadas, é possível fazer correções no gene, eliminando ou adicionando nucleotídeos. A técnica mais famosa é a tecnologia CRISPR. Desta forma, fazemos a edição daqueles genes de interesse. E como essa técnica pode nos ajudar no campo? Usando esse tipo de ferramenta, poderemos fazer o melhoramento de forma mais rápida. Nas técnicas anteriores, uma variedade poderia levar até 5 vezes mais tempo para estar no campo. Imagina quantas características poderão ser corrigidas ou introduzidas para facilitar a produção agrícola? Adriana, as possibilidades de aplicações dessa estratégia na produção de alimentos são inúmeras, incluindo variedades vegetais resistentes a doenças, tolerantes à seca, aos solos salinos e com benefícios nutricionais. Um cogumelo que não escurece ao ser cortado foi o primeiro produto desenvolvido pela técnica de CRISPR e disponibilizado no mercado dos Estados Unidos em 2016. Na China, desde 2013, várias plantas têm sido editadas usando CRISPR, entre elas variedades de trigo, arroz e milho. Seguindo esse mesmo caminho, empresas e universidades estão desenvolvendo produtos agrícolas geneticamente editados.
O milho ceroso, desenvolvido a partir da deleção de um gene por CRISPR, foi a primeira planta editada, avaliada pela CTNBio no Brasil. E conta pra nós como é a regulamentação desses produtos. Então, a maioria dos países faz uma análise caso a caso, onde é explicada a técnica usada e como será o produto. As plantas editadas de forma muito parecida ao que veríamos em mutações naturais podem ser comercializadas após o registro. Ou seja, a oferta de variedades para os produtores é muito mais rápida. E para quem produz, sem perder de vista as mudanças climáticas e a preservação da biodiversidade, mais uma boa notícia. Sim, essas tecnologias têm sido estudadas para recuperar a diversidade genética de algumas espécies. A diversidade genética é um caminho importante para encontrarmos novas características e aumentarmos a diversidade de espécies, ou seja, a biodiversidade. Com maiores possibilidades genéticas, os agricultores terão um leque ainda maior de produtos para os desafios da produção de alimentos. Já pensou em soja tolerante à seca, resistente à ferrugem ou com maior teor de óleo, mais saudável? E pelo que vemos em desenvolvimento, os pesquisadores têm procurado expandir a diversidade genética das nossas plantas, adicionando mais opções à mesa do consumidor. Tomate com maior concentração de licopeno, linhaça com mais ômega 3 e variedades de trigo com menor conteúdo de glúten são apenas alguns dos exemplos do que logo pode chegar às nossas casas. Muita coisa está por vir. Muita genética na mão dos produtores. Com certeza, estamos diante de um cenário onde a genética de alta precisão ajuda no campo, protege o meio ambiente e ainda se conecta muito mais aos desejos dos consumidores. A gente fica por aqui, sempre atentos às novidades e prontos para compartilhar mais um treinamento com você. Até mais!